primeiro namorado mesmo eu tive com 16 anos. Sabe aquele namorinho só de olhar assim, né? Dar uma piscadinha. Era aquilo, né? Não passava disso. Aí, quando eu completei, ainda estava com 16 anos, eu tive meu primeiro namorado mesmo, né? Isso era um tipo de uma paquera. Gente, eu vou contar pra vocês algo que eu gostaria que vocês guardassem no coração. Esse rapaz, ele era muito bem sucedido, trabalhava no escritório. Eu não vou falar muito detalhe porque ele pode estar me ouvindo. Eu namorei a Débora. E daí, você não casou comigo? Bom, é o seguinte. Eu comecei a viajar com a minha irmã pra gente cantar nas concentrações que meu pai fazia. E aí, falando nisso, quantos minutos que eu tenho pra falar? Que eu vou falar 1 hora mais ou menos. Quantos minutos eu tenho, gente? É até 5, não sei, porque eu peguei agora 4h30, né? Me dá um sinal quando acabar, gente, porque eu não sei, acho que até 7 da noite eu posso falar? Tá bom. E aí, é que vocês gostam desses assuntos, né? Aí ele começou a ficar com ciúme de mim. Aí ele falou assim, nossa, você vai viajar de novo? Você viajou sábado passado. Eu falei, mas eu preciso ir, eu preciso cantar. Aí tudo bem, não falou nada. E teve um mês que eu cantei assim com a Leia, sexta, sábado, domingo, na semana, sexta, sábado, domingo, na outra quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na campanha de 7 dias. E meu pai viajava. Um dia eu cheguei da viagem, ele falou assim, Débora, eu preciso falar com você. Eu falei, pois não, pode falar. Daí ele falou assim, olha, eu acho que você tinha que repensar nesse negócio de ficar viajando todo final de semana, que quando a gente casar, isso não vai acontecer. Eu falei, peraí, como assim? Você quer dizer o quê? Ele falou assim, olha, eu acho que você tem que ficar em casa, cuidando dos nossos filhos, você tem que... Eu fiz assim também. Olha só, gente, eu tinha 16 anos, super imatura, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, enquanto você estiver solteira, você viaja com seu pai, com sua mãe, mas quando casar você vai ficar comigo em casa. Eu fiquei quieta, eu falei, vou pensar nisso. Eu contei para minha mãe. Eu amava ele mesmo, de coração. Eu não pretendia, eu já ia noivar com ele depois de 8 meses de namoro. Acho que quando eu completasse 1 ano, a gente ia se casar mesmo. Nós íamos noivar. Eu contei pra minha mãe falou assim, manda esse menino embora, larga agora. Eu falei, como assim larga agora? Eu gosto dele. Não, agora. Larga dele agora, você vai estragar a sua vida, ele vai enterrar os seus talentos, você nem poder ir na igreja, vai poder ir na igreja. Imagine, gente, eu já estava para noivar, eu estava apaixonada por ele. A gente não se entrega a uma pessoa, nós mulheres, se nós não estivermos apaixonadas. Concorda comigo? Homem não. Vocês estão ouvindo aí, meninos? Para eles, pega essa aqui, namora outra lá, larga dessa aqui, pega outra lá. Não são todos. Mas tem os galinhos aí, sim, os galos. Não seja uma galinha do galo, tá bom? Se preserve. Então, voltando à minha história, eu comecei a chorar, porque eu estava entre 2 situações muito importantes da minha vida. O meu futuro e o meu amor. Qual lado que eu ia pender? O que eu ia fazer agora se eu o amava? Eu vou sofrer. E agora? Minha mãe, agora, larga dele, liga para ele agora e termina isso agora. Você não sabe das outras pessoas que fizeram isso, que eram cantoras, que casaram com pessoas que falaram, não vai cantar mais, não vai fazer isso mais, vai ficar agora aqui comigo. Débora, você sabe disso. Gente, eu não dormia, sabe? Aí liguei para ele e falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, já que você não aceita exatamente o que eu faço, o que faz feliz o meu coração, é melhor a gente então dar um tempo. Eu falei, dá um tempo, porque eu não queria de verdade me separar dele. E aí falei para ele, ele falou assim, não é isso que eu estou falando.
Eu só estou falando para você não continuar viajando tanto. Mas lá no fundo, eu não percebi isso. Minha mãe falou, não viajar tanto. Na primeira conversa ele falou que eu não viajaria mais. Depois ele falou que não viajasse tanto com meu pai e com a minha mãe. Para cantar tanto assim. Gente, eu larguei dele. No dia seguinte, toca a campainha às 10 da manhã. Aí eu fui até atender um ramalhete de flores, um buquê desse tamanho. Te amo. Ai, verdade, ele me ama. Ai, meu Deus, eu tô perdendo um grande amor. Ele era bonito. Mas beleza não se leva à mesa. Verdade. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente vai ficar velha. A barriguinha vai aparecer, a papadinha vai aparecer. Vocês acham que vocês vão ficar ilancantes assim como vocês são? Eu não vou ter filhos. Daí tudo bem. Irmãs, a gente, quando a gente joga, a gente é muito idiota. Fala a verdade. Eu tô sendo sincera com vocês. A gente não pensa, a gente acha que... Ai, que príncipe encantado, meu Deus, eu não tenho outro igual ele. Mas não se esqueça que você beijou o sapo, ele virou príncipe, né? Mas, gente, para resumir, ele começou a mandar flores. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada desse negócio. Ele começou a ligar na minha casa, e eu deixava o telefone desligado, porque ele ligava para mim assim 10 vezes ao dia. Querendo voltar, querendo ser mais o quê. E eu comecei a emagrecer. Quer fazer um regime, gente? Larga do namorado. Comecei a emagrecer. Não dormia mais. Gente, para resumir, eu perdi 10 quilos. Para essa parte foi boa, né? Eu perdi 10 quilos. E aí, fiquei sofrendo. E aí ele começou a ligar menos para mim. E eu fiquei sabendo que ele morreu nas drogas. Que livramento de Deus. Verdade, ele era guitarrista na igreja. Eu só procurava guitarrista e músico e cantor, né? E eu nessa parte, quando eu fui namorar o Lorival, eu não sabia que ele pregava. Porque eu detestava casar, saber que eu ia casar com pastor. Eu queria casar com um cantor ou músico. Ainda bem que o Lorival era os dois, né? Pastor e música e cantor. E aí o que aconteceu? Ele saiu da congregação Deus Amor, onde ele era músico, se enveredou pelas drogas, casou, não deu certo, deixou a mulher com filhos, foi se drogando e hoje vai fazer mais ou menos 15 anos que ele morreu. Vocês viram o que é você receber um conselho e você obedecer o conselho, seguir o conselho? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Repita comigo, na multidão de conselhos há quê? Sabedoria. Gente, de coração, de verdade, não caia naquilo que os seus olhos apetecem, naquilo que o seu coração fala. Hoje em dia, o que eles dizem para você? O que a sociedade diz pra gente? Menina, siga o seu coração que vai dar certo. É assim ou não é? E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Gente, procurem, vou deixar uma dica para vocês. Presta atenção, a maneira que o seu namorado, ou seu noivo, ou aquele que você está pretendendo namorar, a maneira como ele trata a mãe dele, ele vai tratar você. Verdade. Quem me deu essa dica foi minha mãe. Eu estava começando a namorar o Lorival. Ele era de Campinas. Ele veio para São Paulo com um grupo de jovens de 150 vozes, mais ou menos, entre meninos e meninas. Ele tinha uma banda. Ele evangelizava praças, ele já evangelizava hospitais. Enfim, ele já tinha esse chamado missionário de evangelismo. E ele veio para São Paulo e eu dirigia um grupo só de meninas que chamava Apocalipse. Alguém se lembra dessa época? Não tem ninguém velho como eu aqui. E aí eu dirigia esse grupo. Então nesse dia meu pai estava pregando no templo velho aqui embaixo. E eu cantei com o grupo. E ele cantou depois com o grupo dele. Aí quando foi no final que meu pai terminou o culto, eu falei assim para
para ele, né? Eu falei, vamos juntar os dois grupos pra gente cantar aqui. Aí a gente começou a cantar tudo, os dois grupos com uma música que todo mundo já conhecia. Ficou umas 200 vozes de jovens cantando e tal. E acabou o culto, ele veio falar assim comigo, Débora, eu tenho uma música para dar para você e ela ia gravarem. Eu falei, legal. Eu falei, você manda a fita cassete para mim, porque naquela época era fita cassete, né? Manda a fita cassete para mim. Ele falou, não, eu quero mostrar pessoalmente. Mas até então, gente, eu não tinha nenhuma meu olhar não estava nesse ponto de namorar. Eu não sei. O dele eu não sei. Aí, ele tinha trazido 8 ônibus com toda a juventude, sabe? Ele era muito assim, até hoje ele é muito assim, né? Alegre, gostava de ficar com a juventude e tal. E aí ele falou assim, tá bom, olha, eu faço assim, eu trago a fita cassete, canto pessoalmente para você e ela ouvirem. Eu falei, tá bom. No domingo seguinte ele veio, cantou, daí a gente ficou conversando, aí ele pegou meu telefone e eu peguei o dele. Sabe aquele telefone, aquela época era telefone fixo, né? Daí ele falou assim, olha, ele era farmacêutico, ele trabalhava numa farmácia. E aí ele falou assim, olha, eu saio da farmácia 8 da noite, quando eu fecho a farmácia. E chegando em casa você me liga ou eu te ligo. E era caro ligar interurbano. Se fosse da meia-noite pra frente era mais barato. Agora até 6 da tarde era muito caro. Então eu falava, meu Deus, agora eu vou ligar pra ele e tal. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, teve um rapaz assim. E a gente vai se conversar e tal. Na primeira ligação, ele, Débora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tá bem. Você ouviu o hino? Ouviu o hino? Acabou a conversa e a gente ficou assim. Ele, fala alguma coisa, fala alguma coisa você. Sabe aquele negócio de namoro besta, né? Que você fica, você quer falar que você tá gostando do rapaz, você fica, fala você. Não é assim, gente? Então a bobice continua do mesmo jeito, né, bobeira? Aí ele falou assim, posso fazer a pergunta? Eu falei, depende. Ele, não, responda sim ou não. Você tem namorado? Eu, não. Ele, oba! Começou assim o nosso namoro. E a gente não se via, só o telefone. E ele vinha em casa. E às vezes quando eu tinha que tomar um sorvete com ele no McDonald's, eu levava uma vela desse tamanho comigo. Nossa, se algum pastor visse você conversando com um rapaz na rua ou dentro da igreja, você era disciplinado. Era desse jeito. E aí o que aconteceu? Começamos a namorar pelo telefone e tal. E ele era muito perseguido por muita menina lá na região onde ele morava. E algumas meninas começaram a ligar pra mim me xingando. Eu falei, não conheço você e tal. Enfim, a ex-namorada dele começou também a me ligar. Gente, foi uma situação meio assim complicada. Bem, resumindo, nós casamos em 1 ano e meio. Meu casamento é uma bênção. A gente está 37 anos casados. Glória a Deus. Ele é um marido fantástico. E voltando um pouquinho atrás, minha mãe falou assim, filha, vamos conhecer como ele trata a mãe dele. Como que ele trata a mãe dele? Vamos na casa da mãe dele, ela tinha convidado. E a gente foi para Campinas, na casa dele, para a gente tomar um café. Gente, uma casa simples, mas que organização, limpeza, dava para pentear o cabelo assim no piso. Sabe aquela cera maravilhosa? Antigamente era tudo naquele baixo do escovão, assim, né? Ó, gente, como eu tô velha, né? Aí o que aconteceu? Chegamos na casa da mãe dele, tava toda a família lá, todo mundo meio tímido, né? Eu também tímida, não sabia de punhar a mão, tinha muita mão no meu braço. E aí, ele tratando a mãe dele, servindo a mãe dele, eu falei, nossa, será que ele tá se fazendo? Pra dizer que é bom marido, bom namorado, né? Mas não, realmente era aquilo. Daí quando eu voltei pra casa, na estrada, minha mãe falou assim, filha, pode casar aqui, essa família parece muito boa, uma família maravilhosa, trata muito bem a mãe, uma gente, sabe, uma família muito especial. Minha sogra é uma bênção, meus cunhados, sabe, família humilde, assim, tranquila, não ficam ligando, atrapalhando meu casamento. Então, gente, uma dica, vejam como o seu namorado trata a sua mãe, a mãe dele, como trata as irmãs. É a maneira que eles vão tratar você. Quem aprendeu? É uma das dicas, né?
Gente, no namoro é importante vocês falarem questões do que ele pensa. Por exemplo, se eu ficar doente numa cadeira de rodas, o que você vai fazer comigo? Vou jogar você no rio. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu jamais pensaria que meu marido teria câncer no cérebro. Eu cuido dele hoje. Ele falou assim para mim: amor, eu quero te dar um relógio muito, muito importado, muito lindo, muito caro. Eu falei: pra quê? Ele: eu não sei como te agradecer. Você cuida de mim, você é uma esposa maravilhosa. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí nós fomos no shopping. Deixa eu ver, foi quarta-feira no feriado. Aí tava lá escrito, gente, olha só a cabeça do Lorival: relógio Rolex. Bem, entra aí que eu quero comprar um relógio pra você. Eu falei: você tá doido? Você tá doido? Um relógio Rolex? Eu nem vou usar um negócio desse porque vão cortar meu braço. Gente, sabe quanto que custa o relógio quando a gente entrou na loja? 90 mil reais. Você está levando um carro no braço. Então, mas eu senti o quanto ele é grato a eu ser uma esposa que mesmo na doença estou ao lado dele. Aí eu falei para ele: amor, eu te amo até com mais intensidade quando a gente começou a namorar. E, gente, é isso que é o amor de verdade. Ele perdeu a saúde dele. Ele perdeu a vitalidade dele, aquela alegria de viver, aquela coisa. Sumiu aquele cara lindo, maravilhoso que eu conheci. Mas o meu amor por ele é maior do que tudo isso. É maior do que a enfermidade que ele teve. De verdade. E eu quero que vocês tenham um bom casamento. Amém. Eu quero que vocês sejam meninas com pudor, que preservem o mais lindo que vocês têm, que é a sua pureza e a virgindade. Quem já ouviu falar do pastor evangelista que já faleceu agora, o pastor Billy Graham? Billy Graham. Eu gosto de ouvir as mensagens dele. Ele já partiu para o Senhor. Sabe o que ele falou uma vez para a juventude? O Lorival foi até essa palestra que ele fez quando ele era jovem. O Lorival era da Assembleia de Deus. E ele falou assim, o pastor Billy Graham: se você, jovem, tiver um relacionamento íntimo, sexual, antes do casamento, o seu casamento será afetado. Entenderam? Ah, mas Jesus me perdoa, eu faço, depois perdoa. Claro que ele perdoa. Agora, onde a gente vai colocar as consequências? O seu casamento pode ser arruinado. Não vale a pena se entregar antes do casamento. Vale a pena esperar. E essa espera vai ser maravilhosa no momento certo em que você puder realmente entregar o seu corpo a uma pessoa que te ama. E aquele cara que falar, ou que ele disser: se você não tem relação comigo, você em outras palavras, está dizendo que você não me ama. Essa conversa é furada, gente. Sabe uma coisa? Nós mulheres nos entregamos quando apenas estamos apaixonadas. Dificilmente uma mulher se dará ao sexo se ela não estiver apaixonada. Homem é o contrário. Mulher é emoção e homem é razão. O homem não precisa estar apaixonado para ter relação sexual. Mais uma vez repito, o homem não precisa estar amando ou estando apaixonado para ter relação com alguém. E a mulher já é o contrário. Você só se entrega quando você está apaixonada. Então não vale a pena. Eu e o Lorival nos preservamos para que hoje nosso casamento fosse abençoado. Olha só o nosso casamento. Eu sou bem sucedida em todas as áreas da minha vida. Mas, gente, não quer dizer que eu seja uma líder, eu seja uma cantora, eu seja uma pregadora, uma palestrante, uma apresentadora de rádio. Eu não tenho uma vida doméstica. A minha mãe, muito prendada, minha mãe borda, minha mãe pinta quadro, a minha mãe faz tudo, cozinha bem, minha mãe sempre foi assim, e ela sempre falava: filha, faz isso. Um dia, olha só, eu tinha 12 anos de idade. A minha primeira comida, quem quer saber? Gente,
Eu tenho até vergonha de contar. Mas vocês que não cozinham ainda, não pensem em casar, tá certo? Quem vocês não cozinha nada aí, só frita ovo, deixa eu ver, só miojo. Vamos ver quem faz só miojo. Ah, é? Faça favor de começar a se aprumar aí, minha filha. Minha mãe falou assim, você quer casar, filha? Então vai começar a cozinhar. Porque hoje em dia fala, ah não, vou ter uma empregada, vou fazer tudo pra mim. Ah, é? Então casa com um bom empresário, minha filha. Você não vai ter que limpar a casa, cozinhar, limpar a bunda de nenê, tudo. E aí minha mãe falou assim, olha, eu e teu pai precisamos sair, nós estamos sem empregada. Quando eu voltar, preparei arroz, tempero um bife, um ovo, faço uma salada e a gente já volta. Isso era 3 da tarde. Aí vou começar a lavar a cebola, o alho, né? Aí abri a primeira pelinha da cebola, eu falei, mas tem um monte de camada, onde é que eu vou parar? Aí tirei a primeira camada da cebola, falei, mas tem mais uma, eu tirei a segunda. Tirei a terceira, falei, mas não para. Peguei o telefone, liguei na igreja, mãe, quando que para de cortar a casca da cebola? Ela falou, só a primeira pelinha. Eu falei, que pelinha? Gente, aí ela falou assim, filha, só a pelinha marrom de fora, o resto é cebola. Eu falei, é porque não tem um monte de camada, pensei que fosse casca. Daí tudo bem, eu falei assim, quanto de arroz que eu vou fazer? Tá, meu pai, minha mãe, eu, a Léa, Davi e Daniel, 6. Então 6 xícaras. 1, 2, 3, 5, 6. Lavei o arroz, beleza. Porque quando ele estiver chegando, eu faço o arroz. Aí comecei pelo arroz, errado, né? Você tem que fazer o arroz na última hora que a gente vai comer já. Gente, eu peguei uma panela mais ou menos assim, coloquei as 6 xícaras de arroz, deu tudo certo, enchi de água, tampei e comecei a lavar a alface. Daqui a pouco começou um cheiro de queimado e a tampa começou a subir assim da panela. Gente, transbordando de arroz pra fora. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Gente, como assim 6 xícaras para 6 pessoas? Eu tô cozinhando para um mutirão de gente. Aí comecei a cozinhar, tal, é tudo errado. Minha mãe chegou, o arroz estava cheirando queimado, enfim. Mas, gente, nós temos que nos preparar para ter um casamento tranquilo. Imagine eu hoje, tendo toda essa situação que eu vivo, eu fico dividida. Hoje eu sei lidar com todas as coisas da minha vida, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho muitas coisas na igreja, mas eu tenho que obedecer um critério que está na Bíblia. Aprendam isso. Em primeiro lugar vem Deus, depois a família e depois a igreja. E eu pensava que quando eu estava na igreja, eu estava escolhendo Deus, e não é assim. Entre você fazer um ensaio, ou então você cuidar da sua mãe que está enferma, qual que você vai? Cuidar da mãe, porque a igreja fica em segundo plano depois da família. Em primeiro lugar é Deus, que não tem nada a ver de você ter atividade na igreja. Então falem comigo, em primeiro lugar quem? Deus. Segundo? Família. Terceiro? Igreja. Mas eu não fiquei sabendo disso quando eu casei. Eu não sabia. Mas mesmo assim eu era boa mãe, eu cuidava dos meus filhos, eu carregava meus filhos para todo lugar que eu ia. A gente sempre foi unido. E nunca deixe o seu lugar vazio. Vocês estão me ouvindo? Ah, eu vou passar 15 dias na casa da minha mãe lá na Bahia. Vou deixar meu marido 15 dias sozinho. Sinal vermelho. Mente vazia, ninho de Satanás. Gente, nós estamos falando de sexualidade. E isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. O Senhor deixou isso como uma bênção. Para a gente frutificar e também ter nosso momento de alegria, de prazer, de intimidade. Mas isso é só reservado para o nosso matrimônio, depois que nós nos casamos. Não antes. Não tenha relação sexual com seu namorado. Isso vai afetar o seu casamento. Eu estou falando uma coisa séria. Eu conheço muita gente que hoje não é feliz. Às vezes está somente juntos, no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas não são felizes, porque tiveram relacionamento antes do casamento. Não deixe seu casamento ser afetado. Preserve aquilo que Deus deixou para vocês. Eu queria falar uma coisa tão importante, tão íntima. Vocês sabem que a aliança, a nova aliança que Jesus fez com o seu povo, com a humanidade, foi a aliança do Novo Testamento, foi a aliança do sangue de Jesus para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. Olha só, o casamento,
Paulo fala assim para o marido: ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é... O que Jesus fez para a igreja? Morreu. Qual marido é capaz de morrer pela sua esposa? Poucos. Hein? Poucos. Você está vendo que o negócio é muito profundo, gente? Casem com uma pessoa que realmente vocês amam e que essa pessoa te ama também. Quando você tem o ato sexual, naquele momento você se torna uma carne só. E aquele sangue, ele sela aquela união. Não é interessante isso? Isso é muito profundo. Eu gostaria de falar muito sobre isso. É muito profundo, mas às vezes o ambiente não é muito, sabe, legal para a gente falar. Mas é uma coisa muito importante. Aquele momento você se torna uma carne só. Mas uma carne só é só para os casados, não é para o namorado. Então, quando você tem relação com o seu namorado antes do casamento, você fez esse pacto, mas ele não aconteceu, porque vocês não são casados. Aí aconteceu uma violação, aconteceu uma fraude, que diante de Deus é uma coisa grave. Vocês estão entendendo? Então, gente, eu posso falar isso 1000 vezes, mas se vocês não tiverem o temor de Deus e a consciência de que o casamento de vocês pode desmoronar, vocês vão fazer. Você não controla o primeiro olhar, mas você pode controlar o segundo. Você talvez não controle a primeira palavra, mas você pode controlar a segunda. Ninguém sai pela rua dizendo: eu vou adulterar com o primeiro rapaz que eu encontrar. Não. O adultério ou a fornicação, adultério é assim, quando você adultera com a pessoa casada. A fornicação quando você adultera com a pessoa solteira, quando os dois são solteiros. A primeira fornicação não acontece da noite para o dia, tem que ser alimentada essa conversa. Começa numa piscada, começa no olhar, mas dá tempo de fugir. Não estou falando que ninguém tem o desejo. Quando vocês estão na adolescência, os hormônios estão em alta. Tudo está muito aceso, está tudo muito ativo. Vocês estão no auge da sua vida sexual. Mas agora vocês têm um diferencial. Vocês são jovens de atitude. A minha atitude é dizer não antes do casamento. Eu sou jovem de atitude e vou dizer não para o sexo antes do casamento. Quem pode dizer ao Senhor: eu sou uma jovem de atitude? Olha que você está falando a Deus. E o diabo também está ouvindo. E quando você sair pela essa rua, por esse corredor, ele vai te tentar. Ué, você não falou lá no auditório que você é uma jovem de atitude? Vamos ver se você consegue vencer o que você falou. Vamos ver se você consegue acreditar e você vai realmente cumprir o que você falou. No final eu quero orar por vocês, porque não é fácil. A gente, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Eu sei que na escola, principalmente, a gente quer ser igual a todo mundo. Mas minha mãe sempre falou, eu sempre falava: mãe, todo mundo tá, mas você não é igual a todo mundo, minha filha. Minha mãe sempre falava isso pra mim. Então lá na minha escola, por exemplo, eu tenho tempo ainda, gente, está na hora de terminar. Não estou enxergando. Gente, me dá um sinal a hora que termina. Me fala aí quem que está liderando aqui. Que hora que termina? 5 horas, gente. Então eu vou terminar, tá bom? Vou só terminar essa história aqui. Tá, vou contar. Na minha escola, todo mundo estava comprando um tênis de cano até aqui, preto, chamava All Star. Vocês lembram do All Star? Ah, tem! De 1970 isso aí. Não, eu tinha mais ou menos, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Aí eu falei: mãe, eu quero um tênis All Star preto. Ela: ridículo, para. Eu falei: não, todo mundo tem, eu queria ter, mas você não é todo mundo. Então a gente quer ser igual ao pessoal da faculdade. A gente quer ser igual ao pessoal da escola, porque senão a gente vai ficar se sentindo diferente. A gente não quer ser diferente. Tudo bem você ter um tênis igual, tudo bem você ter um estojo igual, uma roupa igual, mas a gente tem que preservar aquilo que o Senhor deixou para nós, porque nós somos diferentes.
Eu sofri muito bullying na minha escola por ser crente. Cabelo comprido, todo mundo fazia educação física de calça, eu fazia de saia, com um short embaixo. Então eu sofri muito bullying. Naquela época nem existia essa palavra bullying, né, que é em inglês, nem existia isso. Me chamavam de gambá, de cabeluda, de não sei mais o que. A gente sofre isso, não sofre na escola? Quem sofreu bullying na escola? Às vezes nem é crente, você nem é crente, mas sofre bullying, né? Você é orelhudo, você é feio, você é gordo, você é magra, você é orelhuda, você é dentuça, não é verdade? Então o adolescente, o jovem quer ser parecido com os demais. Mas como a gente está falando hoje, que nós somos jovens de atitude, nós não vamos ser influenciados, mas nós vamos influenciar. Nós vamos influenciar com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir. Olha, só para terminar, há 4 meses atrás, uma amiga minha da escola, quando eu tinha 14 anos, ela me achou no Facebook, porque é o meu mesmo nome que eu tinha quando era solteira, Débora Miranda, que é o meu nome que eu uso para realmente, quando eu vou cantar, enfim. E aí, ela falou assim, Débora, te achei, você mesma, Débora, que estudou naquele colégio e tal. Eu falei, sou sim. Ela, não acredito que eu te achei. Enfim, nós fomos a um restaurante com 25 meninas que estavam na minha classe. Daí eu cheguei, eles falaram, nossa, você não usa maquiagem, você não usa nada daquilo, mas você continua até mais jovem que a gente. Eu falei, vocês estão feios, precisam de maquiagem, eu estou no meu natural, por isso que eu sou bonita. Então, vocês vejam que realmente eles viram que eu faço diferença até hoje. Aí eles começaram a falar, lembra, Débora, que você tinha um cabelo comprido? Eu falei, ainda tenho cabelo comprido. Ah, lembra, Débora, que você é estudiosa? Eu falei, eu sou estudiosa. Então você pode fazer a diferença. Como eu era muito bom em algumas matérias, algumas pessoas queriam que eu trocasse a prova com alguém, eu nunca troquei, então às vezes eu era ridicularizada por isso. Mas, gente, é isso, nós temos que ser aquilo que Deus quer que a gente seja em qualquer lugar que a gente estiver. Tá bom, gente? E eu queria falar mais, mas nosso horário já está esgotando, né? Mas na próxima vez, eu vou cantar com você. Não tem instrumento aqui, tem banda, tem coral, tem playback? Cantar? Oh, meu Deus. Vocês cantarem comigo, tá bom? Tá certo? Então vamos cantar uma música aqui. Deixa eu ver que música que eu vou cantar. Batalha de Josué, pode ser? Tem playback aí, irmão? Tem? Sim? Vamos cantar a Batalha de Josué. Esse hino foi feito pelo meu esposo. A gente não sabia ainda o que ele tinha. Ele estava muito enfermo, estava com muita tontura, vomitando muito. A gente não sabia. Tinha ido vários médicos e falavam que era estresse. 5, 6 médicos